Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 35 do 8º ano e o assunto dessa aula é Primeiro Reinado, Disputas Políticas. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: descrever os conflitos entre o imperador e as elites, apontar os interesses das elites, especificar as divergências na Câmara de Vereadores entre liberais e conservadores e relatar sobre os símbolos do Estado Nacional Brasileiro, a bandeira e o hino da independência. Para o desenvolvimento desta aula, temos alguns materiais que vocês precisam ter em mãos. Quais são eles? O livro, o caderno de história para as anotações das principais informações e também lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos prosseguir com esta aula. No primeiro reinado, persistiram os conflitos entre o imperador e as elites, tornando o período politicamente conturbado. Foi um período curto, 1822 a 1831, mas foi conturbado porque desde a questão da Constituição, que foi meio que imposta por Dom Pedro, entre outras cositas que iremos estudar no decorrer destas aulas, então foi um período assim complicado em termos políticos, agradar a todos, articular com todas as classes. Muito bem, o objetivo principal da elite havia sido conquistado, que era libertar a colônia, no caso o Brasil, da metrópole Portugal. Outro interesse era garantir que o controle da nação permanecesse em suas mãos, mas estava centralizado nas mãos do imperador. Os debates mais decisivos e os conflitos mais graves ocorreram nas discussões entre os limites da autoridade do Dom Pedro I durante a Assembleia de 1823. Retomo a questão. Assembleia de 1823, aquele grupo de pessoas da elite, representantes da elite, que estava para criar uma Constituição, um conjunto de leis para o Brasil, foi desfeito. Dom Pedro fez o seu grupo, que fez uma Constituição, um conjunto de leis, a seu favor, dando o poder moderador que era supremo a todos. Então isso vai gerar muitos debates, muitos conflitos entre elite e a figura de Dom Pedro I, que era o nosso líder até então. As elites que compunham, até tem um erro no início dessa aula que fala lá no primeiro slide, a Câmara dos Vereadores, na verdade a Câmara dos Deputados. As elites que compunham tinham várias divergências em quais itens dentro da Câmara dos Deputados. Em relação à organização do sistema educacional, lembrem-se que não tinham escolas, elas chegaram aqui no Brasil em 1827, mas para isso elas tinham que estar organizadas. A questão da legislação agrária, como é que iam ser defendidos os direitos desses grandes proprietários de áreas rurais. A questão da abolição do tráfico de escravos, que já era um pedido da Inglaterra. Lembrem-se que a Inglaterra, ao reconhecer a independência do Brasil, emprestou dinheiro para o Brasil pagar aos portugueses, mas também exigiu que dentro de 3 anos acabasse o tráfico de escravos. Eles também divergiam em relação à liberdade de imprensa e de religião. O Brasil, conforme a Constituição de 1824, tinha a religião católica como oficial. E outra divergência era em relação aos conselhos provinciais e municipais. A partir de 1826, os deputados se dividiram em 2 grupos opostos, o liberal e o conservador. Os liberais defendiam o quê? Um sistema de educação livre do controle da igreja, do controle religioso. Lembrem-se que no início nós tínhamos os jesuítas que vieram catequizando os índios e ensinando. Eles defendiam também a liberdade de cultos de qualquer religião e favoreciam a descentralização
do poder ali não fica mais centralizado na imagem do imperador e passariam as províncias e municípios a ter certa autonomia. É claro que os conservadores se opunham a essas ideias. Eles queriam conservar, o nome já diz, como era, estabelecendo o poder nas mãos do imperador. Era difícil um pouco diferenciar liberais e conservadores quando se tratava de colocar em prática as ideias. Por exemplo, a história de José Bonifácio. Se você for analisar as ideias deles em relação aos problemas sociais e às atitudes, elas eram ideias mais liberais. Quando se tratava em questões políticas, ele já era mais conservador. Então, essa questão era bem difícil de você compreender. Era melhor você entender na prática como ela funcionava. Até mesmo no processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, surgiram diversos projetos em várias regiões da antiga colônia portuguesa. Então, as províncias em várias localidades, elas tinham ideias divergentes em relação à formação do Estado. 3 grupos que vão divergir muito. As elites regionais, essas que detinham o poder econômico e também político. As camadas médias urbanas, que estavam ascendendo economicamente, e as camadas populares, o povão mais pobre. Em que eles divergiam? Sobre a organização do novo país, da representação da pátria, identidade nacional ou até do sentido de nação, que a gente estudou um pouquinho em outra aula. Muito bem. Ainda continuando esse assunto, nós temos a questão das divergências, voltando aqui um pouquinho. Grande parte da população era composta de pessoas escravizadas. Fato, nós vimos em outra aula sobre isso. Em algumas regiões, como no norte do território, indígenas é que compunham uma grande parte da população. Então, não existia uma identificação dos grupos indígenas com o ideal nacional. É aquela história, só tinha a questão da língua em comum e alguns grupos indígenas nem falavam português. Várias províncias dessa região não tinham entre si uma identidade. Além disso, o norte mantinha poucas relações comerciais e poucos contatos com as províncias centrais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e menos ainda com as províncias aqui do sul do país. Aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que ainda não era formado como nós temos hoje. Muito bem, então não tinha uma união, como é que iria se formar um Estado nacional? Aí as elites defendiam um Estado antidemocrático, ou seja, sem participação do povo. Por quê? Porque as classes populares assustavam com a possibilidade de estar participando das decisões políticas e buscando direitos para si. Então, nesse sentido, eles não participam, eles são ignorantes mesmo, deixa eles de fora. Aí, o que vai acontecer? Símbolos, nós vamos falar sobre a formação desse Estado Nacional. Primeiramente, a bandeira do Império Brasileiro e depois o hino da independência, que tenta também colocar como ato heróico de bravura esse fato. Vamos lá, começando pela bandeira. Essa bandeira ela foi uma encomenda de Dom Pedro I e ela foi desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. O que vai acontecer? A cor que foi utilizada, o verde e amarelo. Hoje, quando a gente fala, por que o verde, por que o amarelo da bandeira do Brasil? O verde em relação às riquezas naturais, né? As nossas matas, florestas, a Amazônia. E o amarelo referente às nossas riquezas minerais, o ouro que foi encontrado no país. Mas quando foi feita essa bandeira aqui, que mais tarde dá origem à bandeira que temos hoje, o pensamento em relação às cores verde e amarelo não eram esse não.
O Dom Pedro pediu que o pintor Debré usasse a cor heráldica. Heráldica porque faz parte do brasão da família, da Casa de Bragança, que era da sua família, e o verde, aliás, né? E o amarelo era a cor do brasão dos Habsburgos, que era a família da imperatriz. Então, nesse sentido, o verde e amarelo era para representar a família do imperador e da imperatriz. Aqui nós observamos a questão do ramo de café do lado de cá e o ramo de tabaco do lado de lá, que foi muito cultivado no Brasil e até servia de moeda de troca no pagamento ali por escravos. Ainda fala sobre a esfera que é colocada ao meio, daí tem a questão da ordem de Cristo, representada pela cruz, 19 estrelas que representavam as províncias do Brasil, que era o nome dado à divisão do território brasileiro, naquela época não era estado, entre outras situações. Até peço que vocês pesquisem melhor mais informações em relação à bandeira do Império. A questão do hino da independência, tão cantado lá na sala de aula, em momento de sessão cívica, ou quando temos os desfiles cívicos. Percebam que a música do hino é de autoria de Dom Pedro I, a música. A letra, em compensação, ela é de Evaristo da Veiga, né? Vocês já devem conhecer essa letra, mas talvez até não conheçam o significado de algumas palavras. Eu convido vocês a pesquisarem sobre isso. Na próxima aula, iremos falar sobre as disputas políticas do primeiro reinado e nós vamos falar especificamente da Confederação do Equador, liderada por Frei Caneca, que ocorre contrário à questão da Constituição de 1824, que foi imposta ao povo. Agora, neste momento, vocês devem fazer atividade referente a esta aula, que tem por objetivo revisitar o assunto e fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!